sobre Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Só que não se esqueçam que depois de 1945 o Vargas vai ser eleito presidente de novo e tudo mais e tal. Só que isso é assunto da República Democrática para outro vídeo. Então, o que aconteceu? Em 1930 teve um golpe de Estado aqui no Brasil, que foi a chamada Revolução de 30, e colocou o Vargas no poder no governo provisório, que deveria durar pouco tempo, mas acabou durando 4 anos. Então, o que aconteceu? Assim que o Vargas entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi tirar a Constituição que estava em vigor, que era de 1891, e começar a centralizar cada vez mais o poder nele mesmo. Além disso, ele tirou os governadores dos estados e colocou interventores do interesse dele para proteger cada vez mais o interesse dele e ter um poder cada vez mais centralizado nele. Então, ele começou também a investir na política trabalhista, que é o símbolo dele até hoje. Ele começou a regulamentar, por exemplo, os horários de trabalho, horas extras, férias e tudo mais, dar diversos direitos aos trabalhadores que ficaram aí fixados na CLT, que estão valendo até hoje, que é a consolidação das leis trabalhistas, e até hoje tem essas leis aí que o Vargas colocou. Além disso, para salvar um pouco a economia, que estava bem ruim, o Vargas comprou uns 14 milhões de quilos de café e queimou tudo, porque como tinha acabado de ter crise de 29, o preço do café estava muito baixo no exterior e ele fez isso para ajudar a economia. E, além disso, ele começou a fazer mudanças no Código Eleitoral. A mais importante delas foi instaurar o voto feminino e o voto secreto. Isso desagradou muito a elite paulista, que estava acostumada a ela estar no poder e tudo mais, e teve a Revolução Constitucionalista, em 1932, no qual a galera estava pedindo para o Vargas fazer uma Constituição, porque ele não tinha limitação nenhuma para o poder dele. Então a Revolução Constitucionalista foi um momento quando os paulistas pegaram em armas e falaram que eles queriam uma Constituição. E com isso, Vargas chamou uma Assembleia Constitucional para fazer uma lei para o Brasil, e em 1934 essa lei saiu. E essa lei declarava o Brasil uma república presidencial federalista, só que os estados não tinham muita autonomia, instalava o voto secreto, o voto feminino, mantinha as reformas trabalhistas que o Vargas tinha feito e era de tendência liberal. Além disso, ela elegeu indiretamente o Vargas como o primeiro presidente. Então, o Vargas começou o governo constitucional dele e surgiram aí 2 partidos, de extrema-direita e de extrema-esquerda. O de extrema-direita era a Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, e ela era de inspiração fascista, antiliberais, anticomunistas e tudo mais. E de esquerda era a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. E eles tinham inspiração comunista e queriam reforma agrária e medidas de esquerda. Contudo, o Vargas fechou a ANL e descobriu um suposto plano dos comunistas fazerem uma revolução comunista aqui no Brasil. E ele usou isso como desculpa para instaurar aqui no Brasil uma ditadura, porque ele falou que o Brasil estava entrando em crise, que os comunistas queriam tomar o poder, então precisava de um governo centralizador e autoritário para impedir que isso acontecesse. E com isso ele aplicou um golpe de Estado e iniciou aí o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. No Estado Novo, o Vargas tirou todos os partidos, acabou com as eleições, acabou com tudo, o poder era só dele. Ele fez uma nova Constituição em 1937, que também ficou conhecida como Constituição Polaca, e ela extinguiu o legislativo, ou seja, não tinha mais partidos, não tinha mais eleições, extinguiu o federalismo, ou seja, acabou com o resquício de liberdade que os estados tinham. Ela também nomeou interventores para os estados e reforçou o controle sobre o movimento operário que tinha no Brasil. Além disso, ele também aplicou o corporativismo na política trabalhista dele e começou a valorizar cada vez mais o trabalhador nacional. Além disso, ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia censura dos meios de comunicação e propaganda partidária que favorecia o Vargas e mostrava ele como pai dos pobres, como pai dos trabalhadores e como uma pessoa boa, apesar dele ser um ditador. Além disso, o Vargas também fez grandes investimentos na economia, ele foi responsável por grande industrialização no Brasil, tanto com capital nacional quanto com capital privado, porque naquela época estava tendo Segunda Guerra e os Estados Unidos ofereceram para o Brasil uma grande quantidade de dinheiro para o Brasil lutar ao lado dos Estados Unidos. Então, com esse dinheiro, o Brasil construiu a CSN e ele lutou aí na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos. Só que isso foi um problema porque era uma grande ironia o Brasil estar aí ao lado dos Estados Unidos lutando contra os regimes ditatoriais, quando o Brasil era um regime ditatorial. Então, o Vargas foi perdendo assim grande parte do seu apoio e acabou sofrendo um golpe de Estado pelos militares e foi tirado do poder. E assim terminou o Estado Novo e a Era Vargas.